O primeiro livro das Crônicas. Capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jered, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Difate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cão, Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Mizraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Nuftuim, a Patruzim, a Casluim, de quem descendem os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Amateus. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Ul, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg. Portanto, nos seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão era Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Ebal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos esses eram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Salá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, essa deu à luz a Zinrã, a Joczã, a Medã, a Midian, a Gisbaque e a Sua. Os filhos de Joczã, Sabá e Dedã. Os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque. Os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerã, Samá e Mizá. Os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ézer e Dizã. Os filhos de Lotã, Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal eram Aliã, Manaate, Ebal, Sefi e Onã. Os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. O filho de Aná, Dizom. Os filhos de Dizom, Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ézer, Bilã, Zavã e Jacã. Os filhos de Dizã, Uz e Arã. São esses os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor,
e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Bela, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade. Este feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Samlá de Masreca. Morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saul de Reobote junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Morreu Baal-Anã, e em seu lugar reinou Hadade. O nome da sua cidade era Pai, e o da sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. Morreu Hadade. São esses os nomes dos príncipes de Edom: o príncipe Timna, o príncipe Aliá, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. São esses os príncipes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. São esses os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá: Onã e Selá. Esses três lhe nasceram da Cananeia, filha de Sua. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez: Esrom e Amul. Os filhos de Zera: Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carmi: Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etan: Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram: Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito. Abinadab, o segundo. A Simeia, o terceiro. A Natanael, o quarto. A Radai, o quinto. A Ozem, o sexto. E a Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa. E o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Foram estes os filhos dela: Jezer, Sobabe e Ardom. Morreu Azuba. Calebe tomou para si a Efrate, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos quando a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube gerou a Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate e suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Calebe e Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orem, Ozem e Aías. Teve Jerameel outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel,
foram Maaz, Jamim e Equer. Foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. A mulher de Abizur chamava-se Abiail, e lhe deu a Abã e a Molide. Os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim, Izi, o filho de Izi, Sezã, e o filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jetre e Jonatas. E Jetre morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Esses foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jará, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. Zabade gerou a Eflau, e Eflau a Obed. Obed gerou a Jeú, e Jeru a Azarias. Azarias gerou a Eles, e Eles a Eleazar. Eleazar gerou a Sismai, e Sismai a Salum. Salum gerou a Jecamias, e Jecamias a Elisama. O primogênito de Caleb, irmão de Jerameel, foi Maressa, e foi pai de Zife. O filho de Maressa foi Abi Hebron. Os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou a Samai. O filho de Samai foi Maom. E Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, a Moza e a Gazez. E Arã gerou a Gazez. Os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efá e Saafe. De Maaca, concubina, gerou Caleb a Seber e a Tiraná. Deu à luz também a Saafe, pai de Madmana, e a Seva, pai de Macbena e de Gibeá. E Axa foi filha de Caleb. Esses foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ur, primogênito de Efrate, foram Sobal, pai de Kiriate Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Arefe, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, foram Aroé e Azi Amenuate. As famílias de Kiriate Jearim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus e os Misraeus. Desses procederam os Oratitas e os Estauleus. Os filhos de Salma, Belém e os Netofatitas, Atrote, Bet, Joabe e Azi, Amanati, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. São esses os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3. Esses foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebron. O primogênito, Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Esses 4 lhe nasceram de Bate-sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9. Todos esses foram filhos de Davi. Afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles.
O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias do cativo, Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles, e Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe Ezede. 5. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías, Atus, Gigeal, Bariá, Nearias e Safate. 6. Os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Azricão. 3. Os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 7. 1 Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e a Laade. São essas as famílias dos Zoratitas. Esses foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbas, e era o nome da irmã deles, Azeleopone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrate e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Ela e Naará. Naará deu à luz a Uzão, a Éfer, a Temeni e a Astari. Esses foram os filhos de Naará. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, Oxalá me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Esse é o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazea e a Teína, pai de Ir-Naás. Esses foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otniel e Seraías. Um filho de Otniel, Atate. Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zifa, Tíria e Azareel. Os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher, judia, deu à luz a Jered,
pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão, Amnon, Rina, Bet-Anã e Tilom. E os filhos de Izi, Zoete e Beni-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros em Ninho, em casa de Asbeia, como ainda Joquim, e dos homens de Cozeba, de Joás, de Sarafe, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazubi-Leém. Esses registros são antigos. Esses eram oleiros, e habitantes de Netaim e de Gederá. Moravam ali com o rei, para o servirem. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. De quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias, como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Moladá, em Azar-Sual, em Bila, em Azem, em Tolade, em Betuel, em Ormá, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades até Baal. Essas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Sifi, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cão. Estes, que estão registrados por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e feriram os meunitas que se encontraram ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, a Nearias, a Refaías e a Uziel, filhos de Izi. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitam ali até o dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, o direito da primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. O filho de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías,
de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pilneser, rei da Síria, levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos na genealogia segundo as suas descendências, tinham por cabeça a Jeiel, e então Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitou da banda do Oriente até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles, em toda a terra fronteira de Gileade da banda do Oriente. Os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salcar. Joel foi cabeça, e Safã o segundo. Também Janaí e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7. Esses foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Buz. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi cabeça da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até aos termos de todos os arredores de Saron. Todos esses foram inscritos na genealogia, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes, que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra, houve 44.760, capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues às suas mãos, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Levaram o gado deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja, e habitaram no lugar deles até ao exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon, e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Esses foram cabeças de suas famílias, a saber, Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, cabeças de suas famílias. Porém cometeram transgressões contra o Deus de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tilgat-Pilneser, rei da Assíria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Ala, Abor e Ara, e para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Anrão, Gizar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias a Abissua. A Abissua gerou a Buqui, e Buqui a Uzi. Uzi gerou a Zeraías,
e Zeraías a Meraiote. Meraiote gerou a Amarias, e Amarias a Aitube. Aitube gerou a Zadok, e Zadok a Aimaas. Aimaas gerou a Azarias, e Azarias a Joanã. Joanã gerou a Azarias. Esse é o que serviu de sacerdote na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou a Amarias, e Amarias a Aitube. Aitube gerou a Zadok, e Zadok a Salum. Salum gerou a Ilquias, e Ilquias a Azarias. Azarias gerou a Seraías, e Seraías e Jeozadaque. Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou para o exílio a Judá e a Jerusalém, pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São esses os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Os filhos de Coate: Anrão, Gizar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. São essas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana: Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, foi seu filho Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel: o primogênito Joel e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. São esses os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São esses os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Zizar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Arão e seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso,
todo o serviço do lugar santíssimo e expiação por Israel, segundo tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Foi filho de Arão Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abissua, de quem foi filho Buqui, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadoque, de quem foi filho Aimaas. São esses os lugares que eles habitavam, segundo os seus acampamentos, dentro nos seus limites, a saber, aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, pois lhes caiu a sorte, deram-lhe a Hebrom, na terra de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém o campo da cidade com suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Libna, com seus arredores, Jatir e Estemoa, com seus arredores, Ilém, com seus arredores, Debir, com seus arredores, Azã, com seus arredores, e Bet-Semes, com seus arredores. Da tribo de Benjamim, Geba, com seus arredores, Alemete, com seus arredores, e Anatote, com seus arredores. Ao todo 13 cidades, segundo as suas famílias. Aos filhos de Coate, que restaram da família da tribo, caíram por sorte 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés, em Bazã, caíram 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, caíram por sorte 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades com seus arredores. Deram-lhes por sorte da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim essas cidades, que são mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, como também Gézer com seus arredores, Jocmeão com seus arredores, Bet-Oron com seus arredores, Aijalon com seus arredores, e Gate-Rimon com seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner com seus arredores, e Bileã com seus arredores, foram dados às demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, deram em Bazã, Goiã, com seus arredores, e Astarote com seus arredores. E da tribo de Issacar, Quedes com seus arredores, Daberate com seus arredores, Ramote com seus arredores, e Anem com seus arredores. E da tribo de Azer, Massal com seus arredores, Abdom com seus arredores, Ucoque com seus arredores, e Reobe com seus arredores. E da tribo de Naphtali, em Galiléia, Quedes com seus arredores, Amon com seus arredores, e Kiriataim com seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon a Rimono com seus arredores, e a Tabor com seus arredores. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, deram-se-lhes da tribo de Ruben, a Bezer com seus arredores no deserto, a Jaza com seus arredores, a Quedemote com seus arredores, e a Mefaate com seus arredores. E da tribo de Gade em Gileade, Ramote com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores, e Jazer com seus arredores. 1 Crônicas, capítulo 7. Os filhos de Issacar foram Tola, Puá, Jazube e Sinrom, 4. Os filhos de Tola,
Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Semuel, chefes das suas famílias, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, cujo número, nos dias de Davi, foi de 22.700. Os filhos de Uzi, Israías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isias, 5, todos eles chefes. Tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim, Bela, Bequer e Gediael, 3. Os filhos de Bela, Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5. Chefes das suas famílias, homens valentes, foram 22.034, registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete, todos os filhos de Bequer. O número deles, registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, homens valentes, 20.200. Os filhos de Gediael, Bilã, os filhos de Bilã, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizar. Todos esses filhos de Gediael foram chefes das suas famílias. Homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim, filho de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaziel, Guni, Jezer e Salum, filhos de Bila. Filho de Manassés, Asriel, de sua concubina, Síria, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca. O nome do irmão de Maquir era Zelofeade, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho a quem chamou Pérez. Irmão deste foi Seres. Os irmãos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão, Bedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã, Amolequete, deu à luz a Is-Ode, a Abiezer e a Maala. Foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Liqui e Anião. Era filho de Efraim, Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela. E ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias os chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher e ela concebeu, e teve um filho, a quem lhe chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Oron, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Seerá. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Teia, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A possessão e habitação deles foram Betel e as suas aldeias, a oriente Naarã e ao ocidente Gézer e suas aldeias, Siquém e suas aldeias, até Aia e suas aldeias. Da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seã e suas aldeias,
Taanaque e suas aldeias, Megido e suas aldeias, Dor e suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi e Berias, e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Esse foi o pai de Birzavite. Eber gerou a Zaflete, a Somer, a Otão e a Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete: Pazaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer: Aí, Roga, Jeuba e Arã. Os filhos de seu irmão Elém: Zofa, Imna, Seles e Amal. Os filhos de Zofa: Sua, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silza, Itran e Beera. Os filhos de Jéter: Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula: Ara, Aniel e Rízia. Todos esses foram filhos de Azer, chefe das famílias, escolhidos, homens valentes, chefes e príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. Seu número foi de 26.000 homens. 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, a Asbel, o segundo, a Ará, o terceiro, a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. Bela teve esses filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Auá, Gera, Sefufá e Urão. Esses foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e transportados para o exílio a Manaate. Naamã, Aías e Gera. Este os transportou e gerou a Uzá e a Aiude. Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baara, gerou nos campos de Moabe, de Odes, sua mulher, a Jobabe, a Zibia, a Mesa, a Malcã, a Jeús, a Saquias e a Mirma. Foram esses os seus filhos, chefes das famílias. Uzim gerou a Abitube e a Elpaal. Os filhos de Elpaal foram Eber, Mizã e Semed. Este edificou a Ono e a Lode e suas aldeias. Berias e Sema foram cabeças das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joa foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Elpaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei. Ispã, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel, filhos de Sazaque. Sanserrai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicri, filhos de Jeroão. Esses foram chefes das famílias, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. Em Gibeon habitou o pai de Gibeon, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito Abdom, e ainda Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô e Zequer. Miclote gerou a Simeia, os quais habitaram em Jerusalém com seus irmãos, bem defronte deles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquissua,
a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou a Jeoada. Jeoada gerou a Alemete, a Asmavete e a Zinri. E Zinri gerou a Moza. Moza gerou a Bineã, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleazar, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Os filhos de Ezegue, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos esses foram dos filhos de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para o exílio à Babilônia, por causa da sua transgressão. Os primeiros habitadores, que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua. Ibneias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram cabeças de famílias nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes, Gedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças das suas famílias. 1760 homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Azricão, filho de Assabias, dos filhos de Merari, Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos netofatitas. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon e Aimã, e os irmãos deles. Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei do lado do oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai. Os coreitas estavam encarregados da obra do ministério, e eram guardas das portas do tabernáculo. E seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor, e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor era com ele. Zacarias,
filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos esses, escolhidos para guardas das portas, foram 212. Estes foram registrados em suas genealogias nas suas respectivas aldeias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Guardavam, pois, eles e seus filhos as portas da casa do Senhor, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que habitavam nas suas aldeias, tinham de vir, de tempo em tempo, para servir com eles durante 7 dias. Porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas, e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes estava encarregada, e tinham o dever de a abrir todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque esses eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e da especiaria. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coreíta, tinha o cargo do que se fazia em sertãs. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mistério. Esses foram cabeças das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e habitavam em Jerusalém. Em Gibeon habitou Jeiel, pai de Gibeon, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito Abdom, e ainda Zur, Quis, Baal, Ner e Nadab, e Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeia, os quais habitaram em Jerusalém, com seus irmãos, bem defronte deles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquissua, a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acaz gerou a Jairá, e Jairá gerou a Alemete, a Asmavete e a Zinri, e Zinri gerou a Mosa. Mosa gerou a Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleazar, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel.